Lego Movie é facilmente uma das maiores surpresas da história da animação. O que na época muita gente pensou que seria um comercial sem alma de brinquedos, usando todas as licenças que a Lego tinha à disposição para contar uma história horrível de 1 hora e 40, acabou sendo uma completa obra de arte. Um milagre animado que, embora pareça stop motion, por recriar a estética daqueles vídeos maravilhosos feitos com Lego, foi feito quase inteiramente com um CGI grandioso. Agora some isso a uma comédia inteligentíssima, uma história que não para por um segundo, e um final tão emocionante que só me deixa chorando feito um desgraçado. Esse filme tenta tanto não ser mera publicidade, que a palavra Lego nem sequer é mencionada uma vez. Bem diferente do seu precursor espiritual, Clutch Powers, em que o protagonista literalmente usa logo do Lego na jaqueta. É muita cara de pau. Lego Movie é algo tipo Matrix, porque ambas têm o escolhido, a companheira misteriosa, o mentor e o despertar da inconsciência. Mas por favor, né, rapaziada? Lego Movie é muito melhor. Meu favoritismo nada óbvio vem do fato de que essa história foi feita por uma das duplas mais feras do cinema, Phil Lord e Christopher Miller. Eles fizeram alguns filmes que provavelmente você conhece, porque antes deles fazerem uma história sobre blocos e plástico, eles fizeram uma linda carta de amor à humanidade. Para começar, precisamos conhecer o antagonista dessa história, Presidente Negócios, um ditador bastante sensível, ridículo e obcecado com a perfeição. O objetivo dele é governar um mundo perfeito, onde ninguém se mova e cada peça esteja em seu lugar. E para isso, ele precisa do artefato mais perigoso do mundo Lego. Sim, exatamente isso que você pensou, uma cola. Ou então, como é dito no filme, atualmente ela está sendo guardada por Vitruvius, o típico mago de barba branca. Pois eu vejo tudo. Meus olhos! Mesmo assim, o mago consegue traumatizar o vilão ao dizer que existe a profecia do escolhido, em que uma pessoa super grandiosa, inteligente, especial, interessante, vai detê-lo quando encontrar a peça de resistência, que por mais épico que pareça, é só uma tampa de uma cola. Uma profecia sem dúvida interessante. Agora, por mais bobos que esses dois objetos pareçam, eles têm uma importância muito grande para o filme. Por exemplo, eu gosto do detalhe de que, diferente de 90% dos objetos que vemos no filme, nenhum dos dois é feito como se fosse uma peça de Lego, mas sim com materiais reais, o que, além de ser um spoiler sutil, também é uma forma de reforçar a importância deles, porque enquanto a cola representa o status e a imobilidade que o presidente Negócios quer impor, a peça de resistência funciona como seu oposto, um símbolo de autonomia e de quebra às regras. E falando em regras, é aí que entra o nosso protagonista, porque 8 anos e meio depois desses acontecimentos, eu sei que parece um tempo muito específico, mas até isso vai ter uma explicação. Nos é apresentado Emmett, um construtor que tem basicamente esquizofrenia. Bom dia, apartamento. Bom dia, corredor. Bom dia, porta. Bom dia, teto. Bom dia, chão. Emmett é basicamente um bot, um NPC. É aquela pessoa dos gostos mais básicos possíveis. Ele é a representação máxima de como vivem as pessoas na cidade do Presidente Negócios, que são ignorantes mas felizes e bem conformistas, seguindo à risca as instruções ditadas pela sociedade, confiando que isso lhes dará um futuro melhor e uma vida satisfatória. Eles não têm por que saírem do padrão, porque se seguirem as instruções, tudo vai dar certo para se encaixarem e vão agradar todo mundo e todos estarão sempre felizes. Tá aqui, instruções pra se enturmar, fazer todo mundo gostar de você e sempre ser feliz. Embora isso nem seja tão estúpido quanto o fato dessas pessoas gastarem o salário em coisas inúteis, só porque o sistema diz que elas precisam daquilo e que aquilo vai fazê-las felizes. É super caro. Aqui está, são $37. Incrível! Ainda assim, Emmett é extremamente identificável, principalmente pelo fato de que ele não tem amigos, nem família, e muito menos entes queridos. Mas tudo bem, porque nessa sociedade está tudo bem, e isso é representado pela música tema desse filme. Eu adoro essa música. Uma canção totalmente conformista, que reforça a ordem estabelecida e que traz a ilusão de perfeição. E além disso é extremamente chiclete, tanto que chega a ser irritante. Nossa, eu tô me sentindo tão bem que eu posso ficar horas cantando essa música. No entanto, a vida de Emmett dá uma guinada inesperada. Quando ao terminar o expediente como construtor, ele acaba ficando sozinho e encontra uma figura misteriosa de capuz, que não deveria estar ali. Ele está prestes a denunciá-la até descobrir esse acontecimento paranormal. Eu tenho que denunciar você. É uma mulher, porque ao ver uma mulher única e diferente, faz com que nós que somos homens comecemos a agir feito idiotas. Emmett tropeça e cai no buraco e vai batendo em tudo que tem direito.
E então, a continuação do que parecia uma profecia escrita. Emmett encontra a já mencionada peça de resistência. E esse com certeza é um dos momentos mais brabos do filme, porque simboliza sair da zona de conforto, e é o equivalente a quando Neo, em Matrix, toma a pílula que faz com que ele enxergue a verdade. Apesar de não ter suas instruções e elas dizerem não toquem na peça, a curiosidade e uma voz desconhecida tentam tanto Emmett que ele toca na peça, e isso acontece. Alguém especial com o rosto amarelo fará a peça de resistência ser achada. Ele começa a ter visões do futuro, alucinações, e tudo começa a se misturar e virar uma loucura na mente dele. Tudo isso para depois acordar e perceber que está na delegacia com a peça de resistência colada nas costas, sendo interrogado por um policial com dupla personalidade, que também é mão direita do presidente Negócios. Um cara que mais do que protege os indefesos, executa a autoridade do poderoso, eliminando qualquer possível ameaça contra ele. Ele interroga Emmett, perguntando se ele é o escolhido da profecia, e se pretende derrotar o plano maligno do presidente Negócios, de deixar todo mundo estático com a sua pistola de cola nos próximos 3 dias. E sinceramente, por que ele revelou isso? E Emmett responde: não, eu sou tão comum quanto qualquer um, então por favor me deixe ir. Meus amigos e colegas devem estar muito preocupados comigo. Ou será que não? Ao dizer isso, o policial mal apresenta depoimentos de pessoas que o Emmett chamava de colegas, ou até mesmo de amigos. Mas a verdade é que ninguém o conhece de verdade, nem sequer lembram dele. Eles escrevem Emmett como uma folha em branco, uma pessoa totalmente sem graça, o mais norme entre os normes. Ele simplesmente não é especial, e o pior é que ele escolheu esse caminho. Ele se agarrou tanto às regras da sociedade que acabou virando um qualquer sem personalidade. E se você não tem família, não tem amigos, e se ninguém te guarda no coração, bom, então não tem problema matarem você para se livrar das evidências, né? E no que é uma clara referência do estereótipo da garota super legal, mais forte que o protagonista, mas que no final será superada por ele e ainda vai rolar uma tensão romântica, a garota diante salva a Emmett. E ela não só amassa uma equipe inteira na porrada para libertá-lo, como ainda monta uma moto do nada para dar início a uma perseguição épica pela cidade inteira, onde em certo ponto a moto simplesmente vira um avião. Isso é uma loucura. Além disso, ela cumpre tão perfeitamente o clichê da garota misteriosa e diferente de todo mundo que nem sequer nos diz o nome dela. Ou melhor, mais ou menos, ela se autodenomina como Mega Estilo. Mega Estilo? Mega Estilo? Você é modelo? Não. Ah, é o seu nome? É Mega Estilo? É. Na sua identidade tá escrito Mega Estilo? Dá pra esquecer meu nome? Sim, esse é o nome que ela quer ser chamada. Então vamos chamar ela de Mega Estilo, rapaziada. É mais inclusivo. E tudo isso porque, depois que Emmett encontrou a peça de resistência diante dos olhos dela, ele passou a ser o escolhido da profecia. O senhor achou a peça de resistência. E a profecia diz que é a pessoa mais importante, mais talentosa, mais interessante e mais extraordinária do universo. ChatGPT no seu dia menos bajulador. A virada acontece quando Mega Estilo percebe que ele não é o escolhido e que ele estava fingindo ser esse tempo todo. Contra as instruções! Peraí, qual o seu restaurante favorito? Qualquer um da franquia. Seriado favorito? Ah, cadê minha calça? Música favorita? Tudo é incrível! Assim, os dois acabam conseguindo fugir da cidade e da polícia, chegando ao Velho Oeste. E ela explica que a cidade em que ele vive, na verdade, é só um dos mundos que existem no universo Lego, e que havia mundos lá fora que viviam em harmonia, até o presidente Negócios separá-los para manter o seu mundo perfeito. Só que ela conta tudo isso com muita raiva, porque agora ela odeia Emmett. Não está! Você não é o especial, você mentiu pra mim! E é compreensível, porque quando ela perguntou se ele era o escolhido, ele respondeu algo do tipo: sim, claro, sou eu mesmo, para depois se revelar apenas um cara qualquer, agarrado às instruções. Mas ao mesmo tempo é compreensível, porque depois de ver que ninguém em sua vida o valorizava, ele tem a mesma necessidade que qualquer um de nós. Ele quer se sentir especial, e também está desesperado para amar a moça. Antes que eu esqueça, eu tenho namorado. Imagina o quão desesperado você precisa parecer para a pessoa já te impor limites tão cedo. Até então, Mega Estilo decide levar Emmett aos mestres construtores, pessoas que, diferente dos NPC como ele, não precisam de instruções para construir. São os rebeldes que podem deter o presidente Negócios. Ou melhor, eram, porque ele e a polícia já se encarregaram faz tempo de capturá-los e torturá-los, deixando a rebelião quase inexistente. Mas eles se encontram com o melhor mestre construtor de todos, Vitruvius. Encontre-me lá em cima em 10 segundos.
o mago do começo que agora está cego. Diferente da Meg Estilo, Vitruvius acredita que Emmett é o escolhido e que ele tem um talento para ser um mestre construtor. Apesar de que quando eles entram na mente dele, percebe que ela está completamente vazia e sem ideias. Literalmente eu. Presidente de negócios, tentamos localizar o fugitivo, mas o rosto dele é tão comum que bate com todos no banco de dados. Infelizmente aqui, chegamos à minha parte menos favorita do filme, porque se há 2 minutos atrás tivemos uma perseguição, não sei qual vai ser sua cara quando eu te disser que agora o policial mal os encontrou e temos outra perseguição, sendo que a maior diferença é que desta vez Emmett começa seu treinamento, tendo que começar a improvisar e buscar conexões para criar sua própria sobrevivência, o que mesmo assim não adianta muito, porque explosão, queda e momentos antes da morte... Olha, obrigada por salvar minha vida. Mesmo que, sei lá, no final tenha sido meio inútil. Bom, se ainda importa, esses foram os melhores 15 minutos da minha vida. Quando aparece nada mais nada menos que o Batman do completo nada, que tem o próprio filme Lego, no qual é melhor que muito filme live action, e eu já fiz um vídeo sobre, se quiser conferir. Aqui nesse filme ele é o namorado da Meg Estilo, e é ele quem agora se sacrifica para vencer o policial mal e permitir a fuga. Ah, não, seu namorado morreu. Oi, amor. Hã? Dá a mãozinha, dá. Imagina a garota de quem você gosta namorando o Batman. It's over, meu irmão, acabou, não sobrou nada. Mas graças ao Batman, eles chegam à Terra Cucolândia, refúgio de todos os mestres construtores sobreviventes, que por sua vez são todos os personagens que os direitos autorais permitiram. Era pra eles formarem uma estratégia para entrar na mega torre do Senhor Negócios e destruir o plano dele, com Emmett liderando por ser o escolhido. Mas por mais fé que o Vitruvius tenha nele, Emmett faz um discurso motivacional terrível, e pra piorar, outra vez o policial mal aparece. Que cara insuportável. E assim começa a terceira perseguição do filme, mas pelo menos essa tem grandes momentos no meio. Para o Batmóvel! Para o avião invisível! E embora até aliados como Superman acabaram sendo capturados, os protagonistas conseguem escapar, com 2 novos membros da equipe. Onigata, como a representação do falso otimismo, e Benny, um astronauta obcecado por construir naves, mas que nunca consegue. O interessante é que mesmo sendo personagens com falhas, todos contribuíram com algo para escapar, menos o Emmett, que não fazia ideia de como poderia ajudar. Emmett, não se preocupe com o que os outros estão fazendo. Deve aceitar o que tem de especial em você. O que de forma totalmente genuína o inspirou a criar a única ideia original que ele teve em toda a vida, o sofá beliche. Os assentos levantam e tem freezer embaixo. Você me decepciona de tantas maneiras. Algo que tristemente ele nunca pôde compartilhar com ninguém, porque, bom, ele não tem amigos. E embora todos achassem essa invenção completamente inútil, quando o policial mal destrói o submarino e todos parecem condenados a morrer no fundo do oceano, Não é isso que matará o Batman. eles acabam se salvando graças ao sofá beliche. A invenção mais ridícula de todas virou a salvação deles. E isso é uma demonstração clara de que qualquer ideia pode servir. E pode vir da pessoa de quem você menos espera. Por mais exagerado que eu ache terem 3 perseguições, a verdade é que cada uma delas colaborou para o crescimento do protagonista. Na primeira, houve um despertar. Na segunda, ele teve que usar o ambiente ao redor para criar uma solução. E na terceira, ele finalmente criou algo que saiu da própria cabeça. Sim, tudo isso é muito bonito, mas não muda o fato que eles estão perdidos no meio do oceano. Duvido muito que apareça um navio gigante do nada. Até parece que um navio gigante vai aparecer do nada e nos salvar. Meu Deus! Graças à sua pequena ideia, Emmett começa a conquistar um respeito genuíno, não por causa da profecia, mas sim por mérito próprio. E ele percebe que é o ponto de equilíbrio entre os 2 lados da sociedade. Ele pega todos esses mestres construtores, que até pouco antes o viam como um imbecil, e diz que embora eles sejam criativos, eles são tão rebeldes que nem mesmo sua rebelião é unida. Eles não sabem trabalhar em equipe, e por mais absurdo que isso possa parecer pra eles, eles não sabem seguir instruções. Esse ponto de vista me agrada muito, porque faz parecer que o filme mostra os prós e contra dos 2 lados, sem simplificar tanto o conflito. E talvez esse fosse justamente o lugar que o escolhido deveria representar. Por isso, obviamente, o plano de Emmett para entrar na torre malvada do presidente Negócios e tampar a cola com a peça de resistência é justamente seguir as instruções, como um rebelde não faria. E eu não sei qual é o meu momento favorito de toda essa parte. Se é ver o Batman falhando e depois falando que foi de primeira.
aqui de primeira. Ou o fato de Emmett parecer um completo preconceituoso contra deficientes, ao colocar Vitruvius de vigia. Justamente ele, que é o único cego. Mas sem dúvida, o momento-chave é quando Emmett e Mega Estilo ficam sozinhos. E ela finalmente confessa porque foi tão dura com ele. E porque sempre que pôde, o descartou como escolhido. E o motivo é que ela queria ser escolhida. Desde o começo, Mega Estilo se mostrou como o oposto de Emmett. Forte, independente e claramente fora do padrão. Mas por trás dessa personalidade, por trás de sua relação superficial com Batman, que reforça essas características, existe uma garota frágil e insegura, que nem sequer sabe qual nome vai usar amanhã. Mega Estilo não é só um nome cômico, mas sim um reflexo de suas inseguranças. Ela não segue um manual, mas também não tem nada que a defina. A profecia e a existência de alguém especial e diferente fez com que sua vida passasse a girar em torno de encontrar a peça de resistência, porque ela precisava que um conto a mudasse e dissesse que ela era especial. Mas no fim, Emmett também não mudou só por tê-la encontrado. Isso mostra que não podemos nos definir por profecias. Não podemos deixar que meras palavras definam nossa vida. Então Emmett também se abre e diz que quando ela acreditou que ele era especial, ele fez todo o possível para corresponder às expectativas dela. Pela primeira vez em sua vida, alguém o notou e acreditou nele. Não importa qual dos dois é o escolhido. O que importa é que juntos, eles podem dar um voto de confiança um ao outro e se sentirem especiais. Lucy O quê? é meu nome verdadeiro. Eu adorei esse nome. Oi, vocês estão falando de quê? O quê? Mas justo aí aparece o Batman, e ele segue com um plano para derrotar o Presidente Negócios. E justo quando o Emmett estava prestes a usar a peça de resistência para tampar a cola, Lucy, Emmett e todos, exceto Vitruvius, são capturados. O Gandalf da série B tenta salvá-los, mas... Um espírito corrupto não é páreo para a pureza da imaginação. Opa, esse momento não era para crianças. Vitruvius é decapitado pelo Presidente Negócios, e em seus últimos momentos de agonia, com a cabeça separada do corpo, embora, bom, ele seja um Lego, então também eu não vou bancar o realista aqui. Vitruvius revela a Emmett que a profecia não era real. A profecia foi inventada. Mas então quer dizer que eu não sou especial? Um momento que quebra completamente o psicológico do protagonista, porque todo o impulso que o levou até ali, toda a fé que ele inspirou nos outros, nasceu de uma mentira. Mas Vitruvius diz que não ser o escolhido não é algo ruim, e que o que ele vai dizer agora mudará o rumo da história. Preste atenção. O que eu vou dizer a você vai mudar o rumo da história. Ninguém nunca me disse que eu era especial. Eu nunca ganhei um troféu, nem de participação. Pois é, acho que temos um vilão um pouco traumatizado aqui, e suponho que seja por isso que agora ele fará uma das torturas mais cruéis já vistas em um filme animado, porque depois de recuperar a peça de resistência e jogá-la no vazio, o Presidente Negócios prepara uma execução elétrica, conectada a uma bateria colocada em Emmett, no mesmo lugar onde estava a peça de resistência. Ele já não é mais o escolhido que os salvará, e sim o escolhido que os matará, e tudo isso diante de uma tela gigante, para que ele veja como a cidade dele e o mundo Lego estão sendo aterrorizados pela cola, que está prestes a colocá-los para serem paralisados. O Presidente Negócios agora é tão poderoso que pode até se dar o luxo de trair o policial mau, porque já não precisa de nenhuma força policial externa para impor sua autoridade. É um cenário que honestamente faria qualquer um perder a cabeça. Mas justo aí, quando tudo parecia perdido, Vitruvius volta como um fantasma em stop motion. Emmett, eu não consegui terminar de falar antes porque eu morri. Vitruvius explica que inventou a profecia porque a única coisa de que uma pessoa precisa para ser especial, por mais que isso soe como um pôster motivacional de gatinho, é acreditar que pode ser. O importante não era a predestinação, nem encontrar um objeto mágico, era acreditar em si mesmo, acreditar na confiança que os outros depositam em nós, o que de certa forma remete à conversa dele com a Lucy. Por isso, antes de se sacrificar jogando-se no vazio com a bateria para salvar todos os mestres construtores, Emmett diz a Lucy que agora é a vez dela ser a heroína. Mas atenção, heroína, não escolhida. Ninguém sai do buraco sozinho. É uma tarefa coletiva. Ao serem libertados, os mestres construtores começam a refletir sobre a única coisa que Emmett realmente desejaria. E ele chegou à conclusão que o desejo de Emmett é que houvesse mais pessoas como ele. E sim, existe um monte delas. Só faltava acender essa faísca interna que havia nessas pessoas e mostrar que elas podem se defender. Oi, pessoal! Vocês não me conhecem, mas eu tô na TV, então podem confiar em mim. Esse é o Emmett. E ele era igualzinho a vocês.
Lucy fala de Emmett como alguém que, mesmo sendo completamente comum, quase conseguiu salvar o universo, e demonstrou que qualquer ideia ou criação pode ser útil se vier do coração. Uma mensagem motivacional que, somada ao fato de que eles estão prestes a morrer, inspirou todos os cidadãos. Ou seja, todos aqueles NPCs que víamos no começo, inclusive o policial mau, que muda de lado e volta a ser o policial bom, começa a construir a primeira coisa que lhes vem à mente, ou coisas que sempre sonharam em fazer, como o Benny, que finalmente consegue construir sua nave espacial, porque a única forma de vencer os poderosos que querem nos impor um destino pré-fabricado não é formando um grupo exclusivo, como poderia ser uma elite de rebeldes, mas sim fazendo um chamado a toda a comunidade. E por mais contraditório que pareça, considerando o significado que a música tinha no começo do filme, tudo é incrível, tudo é genial quando você faz parte de uma equipe, mas no meio de toda essa ação, no meio de toda essa batalha transbordando criatividade, tudo para, e voltamos ao Emmett, para perceber que ele ainda continua caindo no vazio, e também perceber que toda essa aventura que vivemos não foi real, ou melhor, foi real sim, dentro da imaginação de uma poderosa criança. Apresento a vocês Finn, um garoto de 8 anos e meio, o verdadeiro responsável pela história de Lego Movie, por ter passado horas brincando com esses blocos de plástico. Ao longo do filme houveram várias pistas que antecipavam esse plot, as marcas de uso e desgaste em alguns brinquedos, o formato de vários objetos, a voz divina nas visões do Emmett. Agora tudo faz sentido. O filme se revela como uma metáfora sobre a criatividade infantil, e eu não sei vocês, mas poder justificar todos os erros do filme, dizendo que tudo aconteceu na imaginação de uma criança, é praticamente um hack. A mesma coisa serve pra Jojo, é porque tem Bizarre no nome. Você vai mesmo questionar a imaginação de uma criança, embora seja um pouco confuso, porque se por um lado saiu da imaginação do Finn, no mundo real ainda parece que Emmett tem consciência. Do nada virou Toy Story, mas ao mesmo tempo, a criatividade de jovens brilhantes costuma ser ameaçada por pessoas que querem manter tudo em um status conformista. O homem lá de cima, o pai de Finn, Will Ferrell, que não quer que ninguém toque em seus brinquedos. Conhece as regras, meu filho. Isso não é brinquedo. Eu acho que é brinquedo sim, pai. Não, é um sistema de montagem de peças intercambiáveis altamente sofisticado. Mas esse é o coração do filme. Emmett acaba sendo ainda mais irrelevante do que já parecia. Ele vira uma figura minúscula no porão de uma casa americana. Sim, agora ele poderá confiar mais em si mesmo. Sim, Finn poderá devolvê-lo ao mundo Lego com a peça de resistência. Ele alcançará um novo estado, tornando-se finalmente um mestre construtor, capaz de construir qualquer coisa e tentará salvar o dia. Mas nada disso adiantará se o lado de fora existir alguém ainda mais poderoso, representando a figura de um adulto autoritário, obcecado por um mundo perfeito. Um adulto tão estressado com as responsabilidades e mudanças da vida real que busca algo sobre o qual possa controlar, mesmo que isso signifique impor limites muito rígidos à imaginação do próprio filho. Originalmente, a cola nos foi apresentada como um elemento único dentro do mundo de Lego Movie, algo que poderia marcar o fim e não o início de uma nova era. Mas agora descobrimos que o pai de Finn não só tem uma cola, ele tem várias. Então qual é o sentido de os heróis estarem resistindo, se o pai com as próprias mãos pode desmontar todas as criações originais que os cidadãos fizeram? Qual é o sentido de lutar? Bom, talvez não seja preciso. Finn, você fez tudo isso? Quando o pai finalmente deixa de ver sua construção como uma tentativa de mundo perfeito e para observar tudo que o filho criou, não como um desastre, mas como expressão da imaginação dele, entram em colisão as duas visões que atravessam o filme. A dos que querem que tudo siga instruções de forma ordenada, conformando-se com o que já existe, e a dos que simplesmente querem criar. Se aquele operário fosse dizer alguma coisa pro presidente de negócios, o que ele diria? Nesse ponto, Emmett deixa de ser um personagem e se torna a manifestação das ideias de Finn, enquanto o presidente de negócios passa a ocupar o lugar do pai. Já não se trata de destruir o inimigo, mas de convidá-lo a criar, de lembrá-lo que o imperfeito também tem beleza e capacidade de inspirar, de que todo esse caos também pode ser interpretado com amor, como um filho prolongando a obra do seu pai, transformando-a e continuando o que ele já havia feito. Finn, sem dúvida, é um menino especial, com uma imaginação incrível. Emmett também é, sem dúvida, ao conseguir inspirar e criar uma revolução. Mas o verdadeiro gesto de grandeza que eles têm é quando conseguem incluir aqueles que não conseguiram se sentir assim, porque eles também precisam saber que são especiais e que também podem criar. E você ainda pode mudar tudo.
No final, ordem e controle através de instruções são apenas isso, e nunca vão superar a beleza de construir, e acima de tudo de construir juntos. Por isso, quem coloca a peça de resistência e tampa a cola não é o Emmett, mas o próprio presidente de negócios, porque existe um pai que quer brincar com seu filho. Explosão, cidade feliz, nova ordem, reencontro emocionante, olha como eles estão felizes. Mas pera, o Batman percebe que está prestes a virar um bate-corno. Não, na verdade ele deixa a Lucy ir, dizendo que Emmett é o herói que ela precisa, um verdadeiro Shed. O morcegão entendeu tudo. No entanto, quando tudo parecia terminar de forma perfeita e linda, surge um novo inimigo, a imaginação feminina. Agora que Finn tem oficialmente a permissão para brincar, sua irmãzinha menor também vai participar dessa aventura. Que sorte, enfim. A melhor parte de Lego Movie é que, embora pudesse ter sido só mais um comercial, eles escolheram imaginar algo novo, e acabou se transformando numa carta de amor à criatividade e numa sátira ao conformismo. Um filme que celebra o fato de não nos conformarmos com as instruções que todos esperam que sigamos, e nos convida a viver do nosso jeito. E sim, hoje é fácil elogiá-lo, mas mesmo que tivesse dado errado, ainda assim continuaria sendo admirável, porque esse filme deixa algo claro, que nem tudo precisa ser perfeito para ser especial, e que embora todos possam criar, também todos podemos fracassar. Por isso tudo bem se você errar, porque ninguém é obrigado a ser o melhor para ser especial. A única coisa que realmente deveríamos nos obrigar é a sermos a nossa melhor versão possível, e inspirar os outros a alcançá-la também. Ter um pequeno gesto de amor, um pequeno gesto de empatia. Quando reconhecemos o esforço e o valor que existe nos outros, construímos algo mais poderoso do que 1000 blocos. E quando esse amor se mistura com a imaginação, ele pode mudar o mundo. Todos esses pequenos passos que damos dia após dia, cada tentativa, cada esforço para nos levantarmos e seguir em frente, por menor que pareça, é uma pequena vitória. É uma forma de dizer, eu ainda acredito em mim, acredito que posso conseguir, acredito no que sou capaz de fazer, acredito no que você é capaz de fazer, acredito no que todos vocês são capazes de fazer. Eu quero acreditar em todos nós. Você é a pessoa mais talentosa, mais interessante e mais extraordinária do universo. E você é capaz de coisas fantásticas, porque você é o especial. E eu também sou. Assim como todo mundo.